Bom, então, o que ler e como aprender a ler na escola? Né? O que se deve ensinar quando se ensina a leitura? Né? Que conteúdos devem constituir a prática de ensino na leitura, portanto? Essa nossa segunda parte é uma parte bastante de professor mesmo, de formador de professor, de formador de formador de professor, porque ela é didática, pedagógica, a gente vai discutir essas questões mais relacionadas a isso mesmo. Bom, se a linguagem é compreendida como prática social e processo individual, então os conteúdos a serem ensinados devem referir-se a todos os conhecimentos com os quais um leitor, escritor, falante, ouvinte opera nas práticas de linguagem. E quais são todos esses conhecimentos ou esses conteúdos? São os que a gente tematizou até agora, certo? São os procedimentos de leitura e de escuta de textos, os comportamentos leitores e as capacidades de leitura. Depois eu vou tirar o de escuta ali, porque a gente está falando só de leitura, eu limpo aquele pedaço. Mas então são os procedimentos de leitura, os comportamentos leitores e as capacidades de leitura. O que é cada um? Que diferença tem? Vamos sistematizar essa compreensão agora. A gente já conversou sobre eles a partir dos exemplos, vamos só sistematizar agora então. Né? Procedimentos de leitura, segundo essa autora, é um conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura. Essa autora, ela vai identificar como procedimentos, e quando ela diz fazeres, ela fala de fazer mesmo, tá certo? Então ela vai dizer, o ler da esquerda para a direita e de cima para baixo no ocidente, folhear o livro da direita para a esquerda de maneira sequencial e não salteada, escanear as manchetes de jornal para encontrar o editorial e os textos de interesse, ou a editoria, né? Usar caneta, marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo, reler um fragmento anterior para verificar se o compreendeu ou o que compreendeu, adequar a modalidade de leitura, exploratória ou exaustiva, pausada ou rápida, cuidadosa ou descompromissada, aos propósitos que se perseguem e ao texto que está sendo lido, né? Então, a Roxane Rojo, ela separa o procedimento como esse tipo de fazeres. Quando a gente pega Délia Lerner na nossa Bíblia, a gente vai ver que num determinado capítulo ela vai dizer quais são os conteúdos de leitura. E ela vai dizer que os conteúdos de leitura são os comportamentos leitores. E ela usa uma categoria para classificar. Ela usa comportamentos de dimensão social e comportamentos de dimensão psicológica ou individual. Né? Quando ela faz essa distinção no livro dela, ela elenca alguns exemplos de cada um deles. Quando a gente pega o material que a Roxane discute, ela discute procedimentos e capacidades de leitura. Então, quando a gente articula os dois para compreender melhor o que são os conteúdos de leitura, então a gente vai ver que dentro daquilo que a Délia Lerner considera de comportamentos leitores de dimensão social, estão essas coisas aqui. Aspectos que dizem respeito à relação do sujeito com outros leitores e aos valores construídos em relação à leitura e o ato de ler. Então, comportamento leitor, para a Délia Lerner, comportamento leitor de dimensão social, não está contemplado nem nos procedimentos que a Roxane define, nem nas capacidades que a Roxane define. Então, comportamento leitor de dimensão social apresentado pela Délia Lerner é uma categoria que não tem na outra autora e que acho que é fundamental que a gente considere, porque se refere à relação do sujeito com material de leitura e com outros leitores. E é fundamental para a constituição da proficiência. Então, quando a gente toma os exemplos, eles são esses, olha. Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras. Socializar, não é ter os critérios. Ter os critérios remete à capacidade de leitura. Comportamento é saber socializar. Não adianta a gente fazer uma análise belíssima de um texto junto com os alunos e achar que isso é suficiente para ele construir comportamento leitor. Não, isso alimenta o comportamento leitor. Comportamento leitor a gente constrói tendo comportamento leitor de leitura. Portanto, roda de leitores é fundamental para a construção de comportamento leitor.
Quando o professor faz a leitura em voz alta, que ele comenta o material de leitura, ele está modelizando o comportamento leitor, né? Que depois vai ser replicado na roda de leitura pelos alunos quando comentarem o material que estão lendo. Vai ser replicado, quando o aluno comenta, o professor tem os olhos e vê de que foi que o aluno se apropriou quando comentou e o que é que ele precisa aprender. Olha o olho de avaliador do professor. Vejam como a atividade docente ela é absolutamente complexa. E quem forma o formador do docente é pior ainda, né? Ou melhor ainda. Mas, como tudo tem pelo menos dois lados, né? Então, e a gente gosta da coisa, então, o pior pode ser o melhor, né? Mas, enfim, quando o aluno apresenta a sua apreciação, a gente identifica os critérios que ele usou e tematiza para ele ampliar os critérios, certo? Então, critério é matéria da socialização, mas o ato de socializar, o comportamento, portanto, de socializar, é preciso ser aprendido num contexto em que se socialize. Não tem outro contexto. E não adianta eu falar sobre. Eu tenho que ter comportamento leitor, né? O cuidar do livro, por exemplo, zelar por diferentes materiais de leitura. Isso também é um comportamento leitor. É a relação do sujeito com o material de leitura. Então, o Chico tinha um comportamento, né? Quer dizer, a ideia dos livros no aquário, por exemplo, né? Pode ser um tipo de relação com o livro que pudesse determinar algum tipo de comportamento. Mas a ideia de cuidar do material de leitura, né? De não deixar jogado no chão, por exemplo. Às vezes eu entro em sala de ensino médio, os meninos acabaram de discutir com o professor de literatura um determinado livro e eu encontro os livros jogados assim. Um em cima da carteira, outro no chão, na mochila, outro caindo pelas tabelas em cima da cadeira assim, aberto, com as folhas todas dobradas, né? Quer dizer, que relação você tem? Lembra de quando o Chico falou a relação tátil parecida com a do maço do cigarro? O que a gente faz com o maço de cigarro? Eu não sou fumante, mas observo quem fuma. Que relação é essa que a gente tem com um maço de cigarro? A gente pega, a gente lê, a gente dobra, põe dentro do bolso. Olha, o maço de cigarro vem grudado no corpo. Ou então, onde? Dentro da bolsa que a gente carrega todo dia. A relação de maço que a gente tem com o maço de cigarro e a relação tátil, ela é absolutamente diferente da sacralizada, né, com materiais de literatura, por exemplo, né? Então, ter essa relação tátil, do jeito que tem com o maço de cigarro, e ao mesmo tempo zelosa e respeitosa, né, é algo que precisa ser construído. Então, por exemplo, às vezes eu pego alguns livros meus, tem alguns em especial, que eu pego, se eu virar de cabeça para baixo, eu vou ficar só com a capa na mão, certo? Sabe aqueles livros que não são costurados, são só colados? Que de tanto você ler e de tanto você estudar, fica tudo solto. Que depois que você fecha, você tem que botar um clipe para segurar, para aguentar. Tem alguns que são assim, mas eles são absolutamente preciosos para mim, entendeu? Quando eu olho para aquele livro, eu falo, puxa, nessa época eu não sabia isso. Por quê? Porque tem lá um amarelinho e tem uma anotação do lado, certo? Puxa, agora eu já sei melhor, né? Então, quando você abre o livro, você vai vendo tudo que você já fez. Eu tenho uns 4 livros que são assim. Eu viro e ele quase cai inteiro, assim. Então, tem essa relação de respeito por um lado e de afetividade por outro, né? De cuidado em relação ao material de leitura, é ótimo. Por que a gente chama de Bíblia alguns materiais? Isso já mostra a relação que a gente tem e o comportamento que a gente tem em relação a determinados materiais, né?